E aí, beleza? Então vamos aí outro exercício aí da Federal. Numa experiência realizada em laboratório, a posição x de um objeto cuja massa é constante foi medida em função do tempo t. Com isso, construiu-se o gráfico ao lado. Sabe-se que o referencial adotado para realizar as medidas é inercial e que o objeto move-se ao longo de uma linha reta. Com base no gráfico, considere as seguintes afirmativas. A energia cinética do objeto é constante entre os instantes t igual a 20 e t igual a 30 segundos, né? Então vamos ver a primeira afirmativa. Ele está me dizendo que nesse intervalo aqui, ó, entre 20 e 30, eu tenho uma energia cinética constante. Vamos ver como é que era a fórmula da energia cinética? Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Veja só, ele não me informa que houve variação na massa. A massa se manteve constante. Beleza. Portanto, a minha energia cinética também, teoricamente, se mantém constante na parte da massa. Mas e a velocidade? Veja, nesse intervalo eu tive uma mudança de posição. Então, como eu tive uma mudança de posição e essa mudança foi em linha reta, eu posso dizer que teve um ΔS e ΔT. Olha só, eu tive um ΔS porque eu fui de menos 20 para 20, ou seja, eu me desloquei 40, basicamente, né? 40 metros em quantos segundos? De 20 para 30 eu desloquei em 10 segundos. Portanto, a minha velocidade foi de 4 metros por segundo. Essa foi a minha velocidade nesse trajeto. Ou seja, eu tive uma velocidade constante. Portanto, se a minha velocidade se manteve, a minha massa também se mantém, eu posso dizer que a energia cinética ela é constante nesse instante. Beleza? Então a alternativa 1 é verdadeira. Por quê? Porque a velocidade se manteve constante. Caso eu tivesse aceleração e não estivesse trabalhando num regime de MRU, pelo menos nesse intervalo, aí nós poderíamos dizer, né, se fosse um movimento de um gráfico ali na forma de uma parábola, nós poderíamos então dizer que teve que ela não ficou constante, porque a velocidade se alterou. Mas não é o caso. Aqui ela se manteve numa taxa constante. Beleza? Vamos para 2. A força resultante sobre o objeto em t igual a 15 é nula. Bom, t igual a 15 está aqui entre o 10 e o 20, né? T igual a 15. Nesse ponto aqui, a minha força resultante ela é nula? Bom, se vocês lembram bem, a nossa força resultante ela pode ser nula em duas situações. Tá? Primeira situação, a minha força resultante vai ser nula quando eu tiver uma velocidade constante. Quando eu tenho uma velocidade constante, minha força resultante é nula. Ou quando o meu objeto está em repouso. Né? Então, estando ele em repouso, eu vou ter uma força resultante que é zero. Afinal, não vai existir força que vai estar fazendo ele realizar trabalho. Né? Então, dessa forma, ou ele está no repouso, ou ele está mantendo velocidade constante. Então, é uma dessas duas situações. No nosso caso, a gente vê que não houve variação nesse intervalo. Em t igual a 15, ele se manteve na mesma posição. Logo, a gente pode dizer que que ele provavelmente estava em repouso, ou estava atuando nele uma força, né? Duas possibilidades. Opa! Ou estava atuando uma força que era igual à força de atrito. Mas nesse caso, a minha força resultante é zero, porque força e menos força de atrito, se ambas tiverem o mesmo módulo, né, eu vou ter 0 newtons. Então, de qualquer forma, ele se encontraria com uma força resultante que é zero, estaria no repouso. Nesse caso, posso então dizer que a força resultante era zero, porque não houve variação de posição. Beleza? E a última aqui, o deslocamento total do objeto desde zero até o T40, então do zero até o final, né, daqui até aqui, é nulo. Então não houve deslocamento. Vamos ver. Né? Então ele vai da posição, nesse intervalo de 0 até 10, ele percorre menos 20. Então ele estava, por exemplo, nessa posição e foi para menos 20. Aí depois ele se manteve parado do 10 até o 20. Depois do 20, ele foi do menos 20 até o 40. Certo? Então ele foi do menos 20 até o 40. Ele pulou daqui para cá. Ó. Então primeiro ele veio daqui para cá, daí ele foi daqui para cá, aí ele se manteve do 30 até o 40, ele se manteve nessa posição em 40.
Na verdade, desculpe, né? Ele não foi do 0 até o 40. Na verdade, ele estava no menos 20 e ele foi para o 20. Né? Desculpe, me confundi. Na verdade, teve um deslocamento naquele intervalo de 40. Só que ele foi parar na posição 20. Porque ele teve que andar o menos 20 mais 20 para dar os 40. E aí ele se manteve ali, do 30 até o 40, se manteve na posição 20. Dessa forma, se nós considerarmos o ponto inicial, ele se deslocou apenas 20. Certo? Então esse foi o deslocamento que ele fez, esse foi o ΔS em relação à posição inicial. Ou seja, o deslocamento total do objeto não é nulo, né? Ele teve aí um deslocamento. Portanto, a resposta é a alternativa B, né? Que diz que as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Certo? Então a resposta está aí, né? Alternativa B. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção de todos e valeu!